essa palavra para a nossa meditação nessa noite, né? Que nós não venhamos nos embaraçar com os negócios dessa vida, né? Mas que venhamos ter paciência, né? Que venhamos nos afastar de todo o pecado, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, para que a obra de Deus se cumpra em nossa vida. Então a nossa corrida ela é uma corrida longa, né? Ela tem que ser feita na paciência do Senhor, ela tem que ser ao exemplo de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Em Hebreus 11 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, né? Não se vê. Então nós temos que esperar com paciência, né? Nós temos uma vida longa, uma carreira longa a ser cumprida, né? Cada um que foi escolhido pelo Senhor tem o seu ministério, tem o seu chamado em Deus. Você certamente sabe qual foi o teu chamado, então não vamos desanimar, né? Não vamos deixar que os desejos da nossa carne, né? Que a nossa pressa, às vezes a nossa inconstância venha atrapalhar o propósito de Deus na minha vida e na tua vida, né? O segundo versículo diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ao qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, assentando-se à destra de Deus. Então Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, né? Porque a palavra de Deus fala que ele, sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, né? E foi a morte e morte de cruz, né? Para que nos dê exemplo que o Evangelho que nos foi proposto é uma carreira longa, de perseverança, de confiança, né? A palavra de Deus fala que é necessário que aqueles que creem em Cristo Jesus, né, creia que Ele é galardoador dos que o servem. Então, meu amado irmão, não desanime, né? Não se embarace com o negócio dessa vida, né? Esse texto é tão completo, esse texto que nós lemos, eu fiquei meditando, deixou tanto ao meu coração, né? Porque ele falou para mim, né? Estou aqui agora diante de vós, tentando trazer à luz dessa palavra ao coração da igreja, que o Deus que você serve é poderoso, né? Para mudar qualquer circunstância da tua vida, né? Qualquer situação que você esteja vivendo. Então, busque a Deus com perseverança, né? Diga não ao desejo da carne, diga não, né, os convites do mundo, né? Nós estamos vivendo aí em época de carnaval, e como eu disse, essa igreja de domingo ela está cheia, né? E eu moro ali no Parque Analândia, né, no Managa, e a gente mora em frente no centro lá, em Tarcísio do Jovem. E o empenho daqueles é algo assim que nos constrange. Porque muitas vezes, meu amado irmão, nós somos servos do Senhor. Temos esse privilégio de ser chamados filhos, como nós temos aqui na palavra. Por isso corrige todo aquele que ama. E muitas vezes não nos damos o devido valor, né? Muitas vezes chegamos atrasados, né? São 2 horas a adoração a Deus. E quando chega 8 horas, né? Quando chega 7h30, e eu sempre digo a minha esposa: se for para chegar na igreja 8 horas, eu nem vou. Se eu estiver arrumado, eu tiro a roupa e fico em casa. Eu acho uma absurdo. Então nós vamos dar o devido valor, né? Ser sincero, escolhido pelo Senhor para viver uma vida de santidade diante de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O verso 6, de qual até eu já falei: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que aproxima-se de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então busque o Senhor com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu ânimo, porque Deus
poderoso, como eu já disse, para mudar qualquer circunstância que você esteja vivendo, né? Então, o que Deus quer de ti, igreja? O que Deus quer de ti, homem, que busca a face do Senhor? Se não é que vive uma vida de obediência diante de Deus, se não vive uma vida de santidade diante de Deus, que é santo e poderoso, para te dar aquilo que deseja o teu coração. É isso que Deus pede de ti. É isso que Deus pede de mim e de ti, né? E seguimos um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus que tem prazer de abençoar aqueles que o buscam, aqueles que o servem. É esse Deus que você serve. Então dê valor à tua caminhada. A tua caminhada é longa e muitas vezes você vai passar por tribulações, por perseguições, né? Por afronta, porque não pode ser o servo maior do que o seu Senhor. Disse Jesus: olha, eu digo estas coisas, né? Porque não pode ser o discípulo maior do que o seu mestre, nem o servo maior do que o seu Senhor. Se eu, né, sofro atribulações e perseguições, não vai ser diferente com a igreja. Mas existe algo precioso e glorioso para mim, a tua vida preparada pelo Senhor. É um galardão eterno. Talvez você não tenha nessa terra tudo que você deseja, mas eu tenho promessa de vida eterna. Eu tenho promessa de passar uma eternidade diante de Deus Todo-Poderoso, adorando onde não há dor, não há tristeza, não há lágrima, aonde está a alegria. Então, meu amado irmão, sirva esse Deus com perseverança, né, com fé, com entendimento, né, porque a palavra de Deus fala lá em em Romanos, capítulo 10, Paulo fala assim: olha, o bom desejo do meu coração é a oração por Israel, porque dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Muitas vezes, meu irmão, o apóstolo Paulo, ele entendia e era testemunho do que ele estava falando. Como os irmãos conhecem a história do apóstolo Paulo, o Saulo transformado em Paulo, que perseguia a igreja de Cristo, porque achava que estava fazendo o correto. Mas no dia que ele teve um encontro com Deus, tudo aquilo que ele achava que era correto, tudo aquilo que ele achava que era ganho, ele tocou perda para ganhar Cristo. E ele disse: o bom desejo do meu coração é a oração de Israel, porque tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porque deixando a justiça de Deus, segue as suas próprias justiças. Ou seja, está na igreja, né? Está vindo à casa do Senhor, mas não com entendimento, né? Porque não vive a vontade de Deus, não quer ser dirigido pelo Senhor, né? Não quer ser conduzido pelos seus estatutos, pela sua vontade, pelo seu querer, para viver uma vida de obediência, para viver uma vida de santidade, mas quer viver segundo o seu entendimento, né? E parece que Deus mudou, né? Parece que o Deus de antigamente é diferente, porque vemos hoje as pessoas, né, vivendo uma vida de qualquer maneira, né? Mas a palavra de Deus fala que Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então, meu amado irmão, vamos seguir a Deus, né, com sinceridade, com fé, com determinação, porque a tua corrida ela é longa, né, e até chegar no final você tem que estar, né, preparado, né, para subir ao céu, ao trono de glória, para viver uma vida de eternidade. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Considere, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vosso ânimo, né? Vamos considerar, né, que Jesus padeceu por nossos pecados, que Jesus padeceu por nossa culpa,
pelo nosso erro, né? Vamos considerar que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho a morrer na cruz do Calvário por mim e por você, né? Vamos considerar isso em nosso coração, que a grande obra já foi feita, né? E a palavra de Deus fala que não há tentação que não seja humana. Toda tentação que vem sobre nós, ela é humana, ela vem de nós mesmos. Então, mas Deus fala que Deus não deixa essa prova ser maior que tu possa suportar. Então, se tu cair no teu pecado, foi porque você mesmo quis. Se tu se deixar ser levado pelo maligno e pelo engano do teu coração, foi porque tu mesmo quis. Porque Deus está dizendo, não há provação, não há tentação que não seja humana, mas Deus é fiel para não deixar que essa tentação seja maior e você não possa suportar. Entendeu, meu irmão? Então, consideramos que Jesus Cristo sofreu toda a afronta, todo o castigo que era para mim e para você, até a cruz do Calvário, né, derramando o seu sangue precioso para que hoje nós tenhamos ter vida em Cristo Jesus, né? Uma vida abundante, uma vida em paz, uma vida alegre, uma vida de bênção, né? Uma vida de vitória, porque é isso que Deus tem para mim e para a tua vida. Porque Deus é poderoso para mudar qualquer circunstância que você esteja vivendo. Deus é fiel. A palavra de Deus fala que aquele que começou em vós, a tua obra é fiel para completar. Então, meu amado irmão, servimos ao Senhor com entendimento, com perseverança, com alegria, com paz em nossos corações, porque não vai ser a perseguição, né? Muitas vezes a palavra de Deus fala que a perseguição às vezes está dentro da nossa própria casa, ou seja, é mesmo dentro da igreja. E quantas vezes nós não se achamos assim perseguidos, né? Algum tempo da vida aí eu me achei assim, né? Talvez achei que estava sendo perseguido, desamparado, né? Desprezado. Mas eu olhei para dentro de mim mesmo e pedi perdão ao Senhor, né? Eu pedi perdão a Deus, meu Deus, misericórdia da minha alma, da minha vida, né? Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé.